Dr. Lucas, né? Dr. Lucas é aquele que escreveu 2 evangelhos, escreveu 2 livros na Bíblia. Quais livros? Um nome já fala, né? Lucas, né? E o outro livro, Atos. Então, daí ele escreveu uma carta para uma pessoa, né? Essa pessoa, destinada a essa pessoa. E essa pessoa chamada Teófilo. Olha que nome diferente. Você já ouviu falar na Bíblia de Teófilo? Alguém já ouviu falar de Teófilo? Já ouviu? Não? É. Mas a gente está aprendendo, né? Aí ele mandou essa carta para Teófilo, falando sobre o Evangelho. E é nessa carta ele falava especialmente sobre Lucas. Lucas 24, 49. Quer ler? Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele está falando sobre o quê? Sobre quem? Ele está falando especialmente sobre o Espírito Santo, viu? Fala que no fim do Evangelho de Lucas, escreveu que Jesus, após ter morrido e ressuscitado, prometeu aos seus discípulos que ele enviaria o Espírito Santo. Essa aí é a promessa, viu? Bem, e agora a gente vai falar sobre o cumprimento da promessa. Que né, promessa Lívia? será que é essa, gente? A igreja, né? Mas, por exemplo, no tabernáculo, lembra como que era o tabernáculo? Quem lembra que nós estudamos? Tinha o pátio, tinha três lugares. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E o tabernáculo, ele ia junto com o povo ou ele ficava? Ia junto, boa. E o templo? O templo, aí acabaram construindo o templo e ficou num lugar, né? E a igreja também. Mas a igreja, será que a igreja é isso aqui, ó? A estrutura física, né? Que dá pra gente, dá pra gente colocar aqui, ó. Ou será que a igreja somos eu, tio Paulo, irmão Alberto, irmã Anira, Darlene, vocês, tio Gustavo, Ailô, Gustavo? O que é a igreja? Somos nós, não é? A igreja é um local e as pessoas que afetam. Que a gente vem para congregar, para nós estarmos juntos, para a gente aprender um com o outro. É a unidade. A igreja é o corpo de quem? De Cristo, de Jesus Cristo, né? Um é a mão, outro é o pé. Cada um tem uma função. Cada um desempenha uma função. Eu desempenho algo que eu sei, o tio Paulo desempenha outra. E essa é a igreja. E Jesus, quem que ele deixou para ser nosso consolador? Quem que Jesus deixou? Deus. Não. Para ser o consolador, para estar com a gente, o Espírito Santo, não é? Essa é a promessa, que ele deixou o Espírito Santo para estar conosco nesses dias, que são dias que às vezes são bons, às vezes não muito bons, mas o Espírito Santo sempre está com a gente. Igual a Jennifer hoje me procurou antes do culto para pedir oração para uma amiga, né, Jennifer? E nós oramos e apresentamos para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer ouvir a nossa voz. Às vezes a gente está com algum problema, está chateado, vai ficar chorando? Não. Pode chorar também, pode chorar. Mas a gente tem que falar com Jesus, com o Espírito Santo, não é? Ficar no nosso canto e orar. O que a gente tem que procurar? O lugar, Jesus, o lugar secreto. Quem tem lugar secreto aqui em casa? Aonde que é o seu lugar secreto lá? Debaixo da cama. Quando eu era criança eu gostava de ficar. Eu escrevi debaixo. Não pode fazer isso, gente. Eu fazia, não pode fazer, hein? Eu escrevi embaixo da cama assim, ó. Eu gostava. É lá que você fala com Deus?
secreto para falar. Você, onde que é seu lugar secreto? Embaixo da cama também? Eu não dou. O meu é em cima do grande. Ah! Se quiser ter uma casinha no grande, eu ensino. Então, olha o desenho que Deus fez. Olha que lindo. Começou lá o tabernáculo, o templo e agora a igreja. Ele formou a igreja. O começo da igreja, tio. Sim, no começo da igreja. Quando a gente fala no começo da igreja, a gente fala sobre o dia de Pentecostes. No livro de Pentecostes, Lucas contou que no dia da festa de Pentecostes havia muitas pessoas de vários países ali, né, linda? Essa foi muito legal. Olha como foi, tinha. Olha isso. E estavam muitas pessoas de vários lugares diferentes. Então, cada um falava de uma língua diferente. Tá? Então, um falava de uma língua, outro falava outra. E eles entendiam, eles só sabiam da língua deles, né? Mas eles conseguiam, todas as pessoas começaram a falar, sabe, de várias. E eles pegaram e eles conseguiam entender na língua deles, né, linda? Sim. Amém. Então isso daí foi através do Espírito Santo, né? Foi. Isso daí o Espírito Santo veio e eles pegaram e entenderam isso, né? E é isso que a gente tem que pedir, discernimento para o Espírito Santo. Com a nossa força, a gente não consegue nada. É o Espírito Santo nos abençoando, nos auxiliando. E aí é que nós falamos o começo da igreja, né? E a igreja, para a igreja continuar, para ela ter membros, quem é que vai buscar? O Espírito Santo? Nós. Então, mas por intermédio de quem? Quem vai ser o canal? Pensa como que é que ele passa? Um cano, pensa num cano. Quem é que vai ser esse cano, canal, para falar de Jesus? Exatamente, Mateus. Nós é que temos que falar do amor de Deus. Aonde que dá pra gente falar do amor de Deus? Em qualquer lugar. Na escola, na igreja, mas fora daqui, porque aqui já está as pessoas que aceitaram Jesus. Mas como em qualquer lugar? Sim, lá no meu futebol, lá no balé. Então, você vai falar com Jesus, mas você vai falar de Jesus para as pessoas. E aí é que nós temos que ser o quê? Missionários. É a nossa missão. Inclusive, quem está aqui hoje também nos visitando é o missionário Jader. Vocês lembram do Jader? Não é ali, o Jader está lá dentro. Lembra que a gente já falou sobre o Jader, a Eliane, o Gabriel e a Larissa? Aonde que eles estão fazendo missões? Lá em Santarém. Lá em cima no norte do Brasil. Eles estão lá, o Jader veio, mas vai retornar para lá. Lembra que a gente já orou por eles? Enviamos também ofertas. Então a gente tem que continuar orando por eles. E nós sermos missionários também. Né, tio Paulo? E agora, a gente vai falar um pouco da nossa igreja. Porque a nossa igreja, será que fez assim, ó? Pim, e ela já se tornou assim? Então agora, já que a gente não sabe, a gente tem que chamar quem conhece a história da igreja, não é? Então nós vamos chamar nossos convidados. Palmas para nossos convidados, gente. Ó, para quem não conhece, o seu Alberto, a dona Olira, tá? E a Darlene. Por favor, fique à vontade. São os membros mais antigos, né, da igreja, né? Então eles vão conversar com vocês, falar sobre um pouco da caminhada deles, né? Caminhada deles, em relação à construção da igreja, tá? E também, depois vocês podem também perguntar para eles, se tiverem alguma dúvida. Bom, gente, boa noite. Eu sou filha desse casal e eu nasci e me criei na Bereana. Quando eu nasci, meus pais já eram da igreja. A minha mãe também, desde pequenininha, está aqui. Ela veio para a igreja com 4 anos. E meu pai, quando casou com minha mãe, veio para cá também. Bom, ali tem algumas fotos que mostram um pouquinho do começo da nossa igreja. Não era neste lugar onde a gente está hoje. Era um outro lugar, na Pouce Júnior,
Brevê, ali no centro da cidade. Aquela no cantinho ali embaixo sendo batizada sou eu. Eu tinha 12 anos ali, gente, ó, eu fui batizada. A irmã de Danira, que é a bisavó da Heloísa, que foi lá para dentro, ela está entregando uma placa de homenagem a um dos antigos pastores da igreja. Nós fizemos um culto homenageando todos os ex-pastores e aqueles que não puderam vir, a gente foi levar a placa de agradecimento pelo tempo que eles dedicaram à igreja. E essa aqui é uma organização que existia nessa época chamada Mensageiras do Rei. Era uma organização missionária, somente para meninas. Os meninos tinham os embaixadores, mas ali a foto é das meninas, das mensageiras, onde a gente estudava sobre os missionários, sobre o campo missionário, o que a gente pode fazer para ajudar os missionários e principalmente o que a gente pode fazer para ser missionário. O nosso templo ali na Rua C. Júnior era bem pequenininho, ele cabia no máximo umas 100, 150 pessoas, tá? E a igreja começou a crescer. A igreja começou ali em 1937. Essa igreja já está hoje com 85, 86, alguma coisa por aí, tá? E naquela igreja começou a ficar pequeno, a gente começou a ficar apertado ali dentro. A gente chegou a fazer 2 cultos por noite no domingo, porque não cabia todo mundo dentro da igreja. A gente fazia um culto das 6 às 8 e outro das 8 às 10. E nessa ocasião, quando começou a ficar apertado, nós começamos a pedir a Deus para que Ele nos desse uma orientação de um outro lugar. E naquela ocasião a gente fazia todo ano uma oferta de missões, todo ano. Mas a gente estava também guardando dinheiro para comprar um novo lugar onde a gente pudesse ficar melhor acomodado, pudesse ter um culto só para que todo mundo ficasse junto. E um dia Deus falou para o pastor assim: dá o que vocês têm para missões, que o tempo eu dou. E nós fizemos isso. A gente deu tudo que a gente tinha guardado para que fosse mandado para os missionários e Deus nos deu este lugar. Esse lugar, quando a gente veio para cá, ele era um pouco maior, partes já foram derrubadas pelas construções, mas ele coube a gente muito bem, até que ele começou a ficar pequeno também. Ele não tinha uma estrutura tão boa em termos de acústica, e aí a gente acabou construindo um novo lugar. Ah lá, era daquele jeito ali. Era aqui, né, Daniela? Era esse pedaço. Só que era até lá no final. Sim, até lá, e tinha um pedaço do lado lá também. Os pedaços de sala, assim, também. Era grande, mas a gente não tinha uma acústica tão boa. Mudou tudo aqui, né? Ó, fizeram pastor Edson aqui, ó. Pastor Edson tá diferente. Tá novinho, né? Então, aí a gente ficou nesse templo, que era aqui a parte de construção, por mais ou menos uns 5 anos, talvez. A gente veio para cá mais ou menos em 96, 97, até que a gente construiu a tenda. Acho que nenhum de vocês chegou até a tenda, né? Ficava nessa região aqui. Acho que ela tem foto. Ah lá. Era uma tenda, como se fosse um circo, né? Uma lona, e nós nos reunimos ali dentro. Ali sim, ficou bem grande. Só que, como vocês veem, é uma tenda feita de lona. Isso tem uma vida útil. Com o tempo ela vai se desgastando, ela vai rasgando, vai ter muita goteira quando chove. E a gente viu que precisava construir um lugar mesmo, de tijolos, que pudéssemos abrigar. E aí a gente voltou para esse lugar aqui, apertando tudo de novo, nos esprememos aqui por algum tempo, até que fosse construído o nosso templo. E o nosso templo, ele não vai ser só daquele tamanho, ele tem todo esse espaço para crescer. Então, se a gente precisar agora, é só esticar a construção até ali na frente. Mas aí não vai ter estacionamento. A gente veio do lado de cá. Olha ali, Darlene, ó, nós encontramos essas fotos quando era tenda. Ó, vocês estão vendo alguém ali que parece aqui? Roberto. Roberto. Quem mais? Harmonia. A Darlene. O pastor Edson. Quem que é aquela senhora? Aquela senhora é a minha avó, ela já faleceu. É a mãe da minha mãe. Também é uma das fundadoras da Beriana. Tá? Ela já faleceu há uns 10 anos atrás. Isso aí foi no aniversário de 90 anos dela. A menininha que está ali pequenininha na frente é a minha sobrinha, a Melisa, que hoje já está com quase 25 anos, já está morando fora. E ali ainda é na tenda, né? Sim. E agora nós temos o nosso templo ali, a nossa igreja, tá bom? E assim, as coisas foram acontecendo,
nos planos de Deus, pela vontade de Deus. A gente sempre, o pastor Edson sempre buscou a direção de Deus para fazer as coisas, e tem sido assim por toda a nossa caminhada. A gente faz aquilo que Deus nos manda fazer, tá bom? Agora, se tiver alguma pergunta, Alguma a gente pergunta, pode gente? responder. Vamos fazer agora. Eu tenho uma pergunta. A pergunta é, a igreja abeliana lá na Poço Júnior, qual que era o tamanho? Era esse tamanho assim? Era menor ou maior? Era menor que isso aqui. Era isso aqui, É isso aqui mais curto. Até a mesa ali, mais ou menos. Mas a gente fala, cabia assim, bem apertadinho, mas 150 pessoas. Eu acho que é bem. No máximo 100 pessoas. Então, gente, a gente fazia 2 cursos, porque a igreja tinha mais de 200 membros. A gente tinha que fazer 2 cursos, porque não cabia os 200 ali, nem com força. Alguém? Uma pergunta, gente. Vamos aproveitar. Porque é importante a gente conhecer a nossa história. E aí já passa a sua Roberto, fala. Roberto fala um pouquinho da construção, né? Esse prédio aqui, nós ganhamos. Nós ganhamos de um irmão que tinha vindo para Bauru, ele tinha uma indústria no Rio de Janeiro. Então, nós estávamos procurando lugar, diversos lugares que nós tínhamos ver. Na hora H para a igreja, ele não alugava. Aí, de repente, nós ganhamos isso aqui. Ó. Eu lembro que eu passei aqui em frente uma vez, antes tinha uma placa que vendia isso aqui era da Brahma. Da cerveja Brahma. E aí o pastor Neto esteve aí em frente, orando, e ele estava orando, ele pedindo a orientação para ele, ligou o rádio do carro, estava tocando um hino. Eu lembro que ele assim, meu servo não temos coisa para escolher. Sei que é difícil, mas confie em mim e libera o meu poder. Então, nós fomos e começamos a orar. E o que tinha em caixa para a missão foi doado. Aí, de repente, uma sessão, uma escola dominical, o pastor falou, orando que Deus já tinha dado o local. E ele mostrou o molho de chaves aqui, ó. A nossa ainda da escola dominical, nós tudo para cá. Só que quando nós chegamos aqui, entramos por ali, e ali tinha um outro portão. Quando nós chegamos aqui, o diabo tinha aprontado. Eles vetaram o cadeado, botaram diretor no cadeado. Eu não sei como, eu pulei aquele portão. Olha, irmão, gente. Não sei, eu sei quando eu estava aqui dentro. E eu estava com o molho de chave na mão, aí eu vinha abrir a porta de lá, o portão de lá. Mas essa foi a história da igreja. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar da tomada de Jericó pelo povo de Israel? Que eles fizeram? Eles circundaram Jericó, cantando e louvando a Deus 7 vezes, isso, e os muros caíram, lembra? A gente tinha essa vontade de que isso acontecesse. A gente circulou o prédio da cidade, orando e marchando 7 vezes em volta. Mas aquela não era a vontade de Deus, aquela era a nossa vontade. A gente tentou fazer como o povo de Israel, mas a vontade de Deus ela sempre prevalece. É aquilo que Ele quer pra gente, e não era aquilo que Ele queria, mas a gente tentou. Eu esperei tanto que as muralhas caíssem por ali, que a gente conseguisse aquele prédio. Era um prédio que a gente ia alugar, ele não estava à venda. Mas Deus sabe, Ele sabia que se a gente fosse para um lugar de aluguel, talvez a gente nunca conseguisse construir alguma coisa. A gente ia empatar dinheiro num aluguel e depois a gente não ia conseguir fazer a construção. Ele falou, não, eu vou dar o tempo de vocês. Ele deu esse lugar pra gente. Tá bom? Pergunta, Dani? A sua avó está na igreja desde o primeiro culto? Quando ela veio para a igreja, eu acho que a igreja estava começando, era uma congregação e estava começando. Ela era bem novinha, minha mãe tinha 4 anos, para você ter uma ideia, e ela começou a orar. Era isso. A igreja foi fundada em 1937. Minha mãe nasceu em 41. Quer dizer, quando a minha avó veio para a igreja já existia, ela não é fundadora, mas existia assim.
um grupinho pequeno, que foi crescendo até chegar ao ponto de não caber dentro da igreja. Mas ela estava dentro daquele grupinho ali das primeiras, mas não a primeira em si. As 30. Provavelmente, eram poucas pessoas. Pode vir, tu perguntar, ele vai chegar aí, vai chegar aí. Tinha algum pastor antes do pastor Edson? Teve muitos pastores. O pastor Edson está aqui há bastante tempo. Acho que ele é o pastor, pelo menos que eu me lembro, que mais ficou aqui com a gente. Mas nós tivemos vários pastores. Vocês viram a foto que aparecia eu? Era o pastor Diógenes que estava me batizando. Ele até lembra um pouquinho do pastor Edson. Tem como voltar? Ele teve meio magrinho, bigode, mas era esse que está me batizando é o pastor Diógenes. Aquele é um pastor que eu não conheci, não é do meu tempo, o pastor José Miguel João, que já faleceu, né, já não está mais conosco, está com Deus. E tem vários outros, vários. Mais. A igreja tem mais de 80 anos. Se você pensar que cada pastor ficava, às vezes, 2, 3 anos, às vezes 10 anos, o pastor Edson ficou mais, que está com a gente há uns 30 e poucos anos. Mas nos 50 primeiros anos, teve vários pastores. Acho que talvez uns 10. Eu não vou saber contar direitinho, mas acho que mais de 10. Irmã Lira, quer falar alguma coisa? Não. Mais alguma pergunta, gente? Aproveita, querem perguntar? Tio Paulo quer perguntar? Na verdade, eu quero perguntar, quero só falar, o senhor Alberto falou em relação a tá falando sobre a construção, mas aí o senhor falou sobre as cadeiras, né? Deixa o senhor falar sobre as cadeiras um pouquinho, que tem as cadeiras ali que... As cadeiras que foram, que usavam na tenda, nessa sala aqui de lá tem um punhado de cadeiras com assento azul, né? Aquelas cadeiras foram feitas aqui na igreja. Aí no fundo tinha uma barracão e tinha uma oficina ali dentro, uma serraria. Então fazia tudo aqui, aquelas cadeiras nós temos todas elas aqui. Só comprou o estofamento, a gente comprou uma empresa aí, e nós passamos uma noite aqui para colocar os assentos e o posto todos eles. Ser igreja. Trabalho? Mas só passar a noite na igreja, você faz muito hoje em dia, Na igreja já teve mais de 1000 pessoas? Na tenda nós tivemos uma série de conferências, por exemplo, e tinha aproximadamente 1000 pessoas. mas são membros da igreja, pessoas que vieram assistir. Menos que fora, também vieram. Era uma mexicana que tinha sido bruxa. Ela fazia bruxaria. E ela se converteu e veio fazer essa conferência aqui. E por incrível que pareça, ela não quis ir. Ela falou de português, sem nunca ter ido aquilo. Ela falava isso, que ela pedia a Deus que desse o dom na língua do povo, como o Espírito Santo ofereceu lá. Exatamente. E ela falava um português plenamente compreensível. Plenamente. Vem perguntar aqui. Felipe? Para que você quer perguntar? Quantos pastores já veio aqui na igreja? O número exato eu não sei dizer, mesmo porque pastores da igreja foram muitos. Pastor que pastoreava, que nem o pastor Edson. Mas a gente recebeu muito pastor visitante. Tinha séries de conferência, congressos, cultos especiais. Então a gente tinha visita de muitos pastores. Não dá para saber muito. É muito difícil. Bom, agora eu quero perguntar para a dona Olira, até porque como a gente está dando aula para vocês, para as crianças, né? A dona Olira também já deu, né? A dona Olira deu para as crianças há muito tempo, né? E vocês também, vocês são o futuro da igreja, vocês, né? Quem sabe que vão sair professores, né? Então eu queria perguntar para a dona Olira como que era dar aula para as crianças naquela época, né? Olha, eu dei aula para as crianças há 40 anos. 40 anos eu fui professora de criança. E eu trabalhei muito com essa idade pequenininha, não, mais ou menos com esses meninos aqui. Eu só trabalhava com essa idade. Eu não gostava de trabalhar com pequenininho, não tinha jeito. Então eu trabalhava com essa idade aí. Mas eram todos assim, obedientes. Hoje os meninos são mais agitados.
Eles não eram agitados, não. Eles eram mais calminhos. As meninas sempre foram assim, quietinhas. Já os meninos eram mais agitados, agora são mais agitados. Mas não deixa de ser bons e a gente gosta do mesmo jeito. Os agitados não agitados. A gente gosta, né? E assim, eu trabalhei também nesse domingo aqui atrás, Mensageiro do Rei. Aí eu trabalhei com elas. E as meninas não uma bota, até por forte. Tem vovó, tem a Darlene lá no canto, a filha do pastor. A Darlene é a primeira. Aqui, gente, ó. Ó, é mais ou menos bem perto. Nós também um grupo bom, meu grupo de Mensageiro do Rei. E trabalhei com dois grupos. O primeiro grupo, o grupo da Darlene, das meninas da idade dela. Depois de muitos anos, o pastor Edson pediu para mim que eu começasse outra vez as mensageiras. Aí eu comecei com as meninas um pouco também com essa idade, mas já com essa idade bem mais velha. Então eu tive dois grupos de meninas que trabalharam aqui na igreja. Se não me engano, Era separado meninos de meninas. tinha mensageiro do rei e os embaixadores do rei. E os embaixadores eram homem e idade. Porque os meninos não gostavam muito de ser. Exato. A gente quer perguntar. No tempo passado tinha congresso de dança, as meninas dançavam no culto. Não tinha isso. Isso é uma coisa de uns, moderno. acho que de uns 20 anos para cá. Na tenda já tinha. Na tenda já começou, mas no tempo anterior não era uma coisa culturalmente feita, nem nós não tínhamos, ninguém fazia. Você não via isso nas igrejas. Você via muito teatro, que hoje a gente já não vê tanto. A gente via peças sendo feitas, jogral, mas dança não era muito comum, não. Por exemplo, desde o começo já tinha festa de tabernáculos? Não. A festa de tabernáculos também foi instituída quando o pastor Edson veio para cá e começou a estudar a história da igreja. Começou a estudar a questão do Natal. E nós comemorávamos Natal, todo mundo comemora. 25 de dezembro, porque a gente não tinha essa orientação. Aí quando o pastor Edson começou a estudar isso, ele viu que Jesus não nasceu naquela época que a gente comemorava, né, que é 25 de dezembro. E a gente começou a estudar isso, se aprofundar, e ele trouxe para a gente a festa de tabernáculos, que é a data mais provável, a data mais certeza de ser a época do nascimento de Jesus. Por isso que a gente faz hoje a festa de tabernáculos e não faz mais a comemoração do dia 25. Você quer perguntar? Você está aqui desde que ano? Desde que eu nasci. Eu já nasci aqui. Eu só não nasci aqui, nasci no hospital. Mas desde pequenininha eu já. Eu também dei aula. Eu 20 anos. Só que eu dei aula para todas as faixas etárias que você imagina. Desde pequenininho até. Eu fui crescendo muito espaço. Eu dei aula para pessoas. Eu fiquei mais tempo com adolescentes, mas dei aula para crianças também. Agora eu pergunto também, dona Mira, alguns de alunos de vocês, assim, que vocês deram aula, são professores agora? Eu tenho, por exemplo, eu tive alunos que hoje é pastor. É pastor aqui em São Paulo. Sim. Ele esteve aqui na nossa igreja, na ocasião ele esteve aqui e ele falou, mas dona Mira ainda está aqui nessa igreja? Ele lembrou. Aí eu falei, aqui eu levantei meu país, a gente se cumprimentou, foi quando ele veio visitar. E antes eu tive também uma moça, também era daqui, foi embora e depois essa também trabalhou, foi a professora dela. O Faustinho Vasconcelos, o nosso presidente da Convenção Batista, ele foi meu aluno assim, uma pessoa pequenininha. Eu tinha 10 anos e dava aula para pequitinha. Então, Eu também comecei com 12 anos, eu me batizei porque eu queria dar aula às crianças. E não dar aula como não fosse. Você pegou você como um aluno assim que... Eu não me lembro. Não.
Terminar agora, só o dona Menino, fala pra gente quanto tempo que a senhora vem de igreja pra gente, pra finalizar. Quanto tempo tá dona Menino? Quanto? 79 anos de Beliane. E a gente luta até o final, né? As pessoas reclamam que ficam numa igreja um pouquinho, noutra igreja um pouquinho. Eu não aceito isso, não aceitei isso na minha vida. O dia que eu me batizei, eu falei, daqui não saio nunca mais. Eu não mudo de igreja. A história vai ser a melhor igreja do mundo, a Beliane é a minha igreja. Amém. Você quer perguntar? Então a última pergunta do Noah, para a gente encerrar. Chega aí, Que ano foi criada a igreja? A igreja começou em 1937. Ela faz 13 anos, ela vai fazer 100 anos. Ela está com 87. 3 anos não deu. 3 anos ela vai morrer. A sua bisa aqui, ó, irmão. Olha lá. Olha, então a gente só tem que agradecer agora, né? Você quer fazer mais uma pergunta? A última, então, hein? A última pergunta para vocês. Então ele vai fazer a última pergunta, ó. Na Beliane, você vai fazer 80 anos? Na Beliane, eu tenho 79. Ela fez 79. É 80. Ele vai fazer 80, né? Se eu permitir, né? Vai. Bom, nós temos agora que agradecer, né? A irmã Nira, o irmão Humberto, a Darlene. E também nós aprendemos, né? A honrar, né? A honrar os mais velhos. Assim como tem nossos avós em casa, nós temos que aprender a nossa história para valorizar e a honrá-los, porque eles que começaram essa caminhada para nós chegarmos aonde nós estamos. Então a gente comprou uma pequena lembrança e a gente vai entregar para vocês. Eu te falo, nós vamos gravar com o nosso voz. É, que bom! Pode entregar para ele, né? Vamos dar uma salva de palmas. Muito obrigado por vocês terem vindo, vocês terem aceitado o convite, né? É uma honra pra gente, né? E a gente quer que todos nós a gente se inspire em vocês, né? Na caminhada cristã, né? Amém. Quem pode fazer oração para eles, agradecendo pela vida deles? Alguém pode? Pode, Denise? Então você vai agradecer pela vida do irmão Alberto, da irmã Eunice e da Darlene, tá? Pode agradecer, então. Não? Quem quer fazer? Alguém quer fazer? Abençoa a cabeça. Alguém quer? Dani? Vamos ficar em pé, pessoal? Honrando a vida deles, né? Todos em pé, agradecendo a vida deles. Deus, obrigado pela vida do Roberto, pela vida da Darlene e pela vida da Dona Lívia. Abençoe eles para que eles ainda tenham muitos anos de vida e para que eles consigam ter muito mais história